como uma mulher pode despertar abundância intelectual, abundância mental. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, na live de hoje, aonde nós estamos estudando este livro, Despertando para uma Vida Abundante, baseado no capítulo 10 de João, versículo 10, onde Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida, vida plena e vida abundante. E a vida abundante em todas as áreas da nossa vida: emocional, intelectual, espiritual, física, relacionamentos, familiar, conjugal, profissional e financeira. E para a gente ser uma mulher mais bela e mais próspera, nós precisamos despertar em nós, manifestar em nós a abundância e prosperidade que vem de Deus. E ela começa com a nossa maturidade espiritual. Nas primeiras lives nós falamos sobre isso, falamos sobre maturidade, falamos sobre quebrar tabu. Ontem nós falamos sobre abundância emocional. As lives estão ficando salvas aqui no Instagram, pode vir aqui no meu feed e assistir as aulas anteriores. E também no meu canal do YouTube. Você pode acessar o meu canal do YouTube pelo link aqui da minha bio e se inscrever lá, tá bom? Te espero lá. No canal do YouTube também, tô salvando todas as nossas lives lá. Tem gente que gosta de assistir pelo YouTube, porque lá dá pra acelerar e tudo mais, beleza? Olha, gente, esse livro é um livro assim, com a linguagem muito fácil de compreender, sabe? Então eu tô gostando demais, é por isso que eu vim trazer ele aqui pra vocês, né? O livro ele é do autor chamado Eduardo Oliveira. Vocês podem seguir ele aqui no Instagram, o Eduardo Oliveira. Ele é um pregador da Igreja Católica. E ele esteve aqui, o Eduardo Oliveira, boa noite, Fran, Rodriga. O Eduardo Oliveira esteve aqui em Itabira, num evento que teve da Renovação Carismática. E eu acabei adquirindo este livro dele. Então, assim, ele é da fundação, do instituto lá da comunidade João Batista, filhos de João Batista, do Moisés Rocha. E ele tem uma sabedoria gigantesca, o Eduardo. Então, tenho gostado muito de ler esse livro. E é por isso que eu estou trazendo para vocês. Então, me ajudem a compartilhar essa live. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Compartilhe com uma pessoa que você ama. Compartilhe no seu grupo do WhatsApp, né, os nossos vídeos, as nossas lives. Compartilhe no seu stories, né, no direct de uma mulher que você sabe que quer aprender, quer crescer, quer prosperar espiritualmente, emocionalmente, né? Uma mulher que busca ser guiada pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, para manifestar a abundância e a prosperidade que vem de Deus, não a abundância e a prosperidade que o mundo nos convida a buscar, mas uma prosperidade do alto. Essa sim nós mulheres temos que buscar, porque essa abundância e a prosperidade também é manifestada através do feminino. A mulher, a prosperidade dentro da sua casa vai entrar através de você também. Então você precisa buscar essa sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre despertando a abundância intelectual. Enquanto, olha, eu vou compartilhar com algumas mulheres aqui, ó. Pega aqui o aviãozinho e me ajudem a compartilhar com as mulheres aí do Instagram de vocês, pra gente poder seguir aqui com a nossa live maravilhosa, aonde nós vamos ter muitos códigos poderosos aqui. Estamos aprendendo muita coisa juntas. E eu espero que vocês estejam conectados com essa mensagem. É o que eu quero trazer para vocês. Eu acabei de postar falando, né, sobre o que o chat GPT falou comigo, né, sobre a minha bênção. E ele trouxe para mim falando que a minha bênção tá ligada com multiplicação. E foi muito poderoso. Vão lá e assistam o vídeo o feed na hora que acabar a live, que eu acabei de postar. Muito interessante, tá? Vocês vão curtir também. E no final tem um convite para vocês, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês também, tá? Vamos para nossa live de hoje, que é sobre a abundância intelectual. A inteligência é a nossa capacidade de compreensão e de raciocínio.
em relação a uma situação ou a um problema. Ela está diretamente associada ao ato de conhecer e aprender. Algumas pessoas tendem a acreditar que a inteligência é algo imutável e inerente de alguns. Porém, existem diversos métodos que podem aumentar as habilidades cognitivas e fazer com que as pessoas se tornem mais eficazes em suas atividades profissionais e pessoais. Quando você escuta alguém dizer que não é inteligente o bastante para resolver um exercício ou passar em um determinado vestibular, essa pessoa está falando que não tem capacidade para desempenhar aquela função. Mas será que é isso mesmo? Ela acredita nisso baseado em quê? Esses questionamentos são muito importantes para desconstruirmos algumas crenças. Boa noite, Polly. Boa noite, Patrícia. Muitas pessoas pensam que existe uma certa limitação da nossa capacidade intelectual. Por quê? Há muito tempo acreditava-se que nascíamos com uma inteligência e com ela permanecíamos a vida inteira, mas não é bem assim. Enali Carolina entrou. Boa noite, minha linda, seja muito bem-vinda. De acordo com um cientista suíço chamado Jean Piaget, que viveu de 1896 a 1980, a inteligência é dinâmica. Quanto mais a exercitamos, mais a desenvolvemos. Piaget trouxe uma nova visão sobre a pedagogia. Polly, medo nos paralisa. Oi? Depois vê se... Só um minutinho, gente, meu marido chegou aqui. Depois vê se já chegou... A panela chegou no ponto de desligar, aí você só puxa a tomada lá pra poder sair no ar. Eu coloquei um milho verde pra cozinhar pra gente, enquanto eu tô fazendo a live com vocês, pra ele poder desligar a panela pra mim. Polly, nós não podemos deixar o medo nos paralisar, amiga. É aí que tá. O medo, ele existe, ele é real, só não pode nos paralisar. Então vamos lá. A sua teoria defende que construímos os nossos conhecimentos por meio das nossas ações. Ou seja, ele dizia que a inteligência nada mais é do que o fruto da adaptação entre as nossas estruturas mentais e influência no mundo externo. O cérebro, um dos mais importantes órgãos do sistema nervoso, começa a ser formado na 3ª semana de gestação de um feto. Olha que legal. Vocês sabiam disso? Que nosso cérebro é formado nas 3ª semana de gestação. Por isso, né, que a gente fala que os 3 primeiros meses são tão importantes de uma gestação, onde o cérebro está sendo formado. Olha que responsabilidade das mães em levar uma gestação tão a sério, a ponto de que a gente sabe que a forma que nós somos gerados pode interferir em coisas que vão levar o restante da nossa vida, né? Silvia, seja bem-vinda. Lorena, seja bem-vinda. Polly, eu também amo milho. Acabei de fazer. Fran, boa noite, seja bem-vinda. Gente, nosso cérebro é formado na nossa 3ª semana de gestação. Enquanto sua mãe estava te gerando, no primeiro trimestre, na 3ª semana, no primeiro mês de gestação, seu cérebro já estava sendo formado. Olha que responsabilidade. É a partir desse momento que são criados neurônios, sua unidade funcional e suas conexões, também conhecidas como sinapses. A sua sinapse, nossa sinapse neural, é confeccionada na 3ª semana de gestação. E é praticamente quando a mulher está descobrindo que ela está grávida. E às vezes ela está bebendo bebida alcoólica, às vezes ela está fazendo alguma coisa que não deveria, no momento mais importante, onde ela está gerando um filho e sendo criado os neurônios, o cérebro e as sinapses que vão nos acompanhar durante a vida inteira. Eduarda, seja muito bem-vinda.
Cada vez que aprendemos algo, novas sinapses são formadas. Olha que legal isso. Quanto mais sinapses temos, mais fácil criar novas conexões, entendeu? Por que vocês precisam estar aprendendo coisas novas todos os dias? Todos os dias. Quanto mais, quando a sua cabeça dá aquele putz, aprendi algo novo, você está criando sinapse neural. Aqui em casa eu fico falando com meu esposo, lê um livro, aprende algo novo, porque eu sei que quando a gente lê algo novo, quando a gente aprende algo novo, nosso cérebro a sinapse neural, ela começa a criar novas conexões dentro do nosso cérebro. Ele falou, e a descoberta fica nas sinapses neurais, os sentimentos da mãe de rejeição ou alegria de estarmos ali dentro da barriga dela. Isso. Então, tá vendo como que é importante? Quando a gente está sendo gerados também, a gente, a sinapse das nossas, né? O que está acontecendo com a mãe acaba interagindo com o feto. Por quê? Na sinapse que ficam nossos sentimentos, que a Paula está perguntando aqui sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, toda vez que você aprende algo novo, você começa a criar novas conexões na sua mente. Isso te faz ficar mais inteligente. Significa o quê? Que você está tendo abundância intelectual. A abundância intelectual é aprender coisas novas para aumentar a sua sinapse, criando novas conexões no seu cérebro, e você começa a ter uma abundância intelectual. Entendeu? Ninguém nasce com elas prontas e todo mundo pode criar novas conexões. Você não nasce com todas elas prontas e ao longo da vida você vai criando novas conexões. É por isso que nós temos que tomar cuidado com essa geração que está buscando tanta dopamina rápida, né? Com videozinhos de 1 minuto e a pessoa... Gente, deixa eu contar para vocês. As minhas alunas, tem aluna minha da minha mentoria, Método Mulher Bela e Próspera, né? Eu tô acompanhando algumas mulheres, que eu passo uma tarefa para ela, ler um livro, ler o capítulo de um livro, assistir uma aula de 30 minutos de um vídeo que eu mando para elas, e elas têm dificuldade de assistir um vídeo de 30 minutos, ou de escutar um livro de 5 horas. Né? Lógico que não vai escutar um livro todo de uma vez, porque nós estamos tão viciadas em ver conteúdos de 1 minuto, de 15 segundos, que quando a gente precisa parar para ouvir um vídeo, para ouvir uma pregação, para ver uma aula de meia hora, de 1 hora, a gente não consegue. Nós estamos numa geração que tem mais acesso a conteúdos e nós estamos ficando menos inteligentes. Olha só. Nós temos tanta informação, mas a gente não consegue concentrar naquilo para desenvolver conexões e sinapses neurais. E nós estamos ficando uma geração desinteligente. Boa noite, as meninas estão chegando agora. Gisele Unhas, Rosemary. Nós estamos ficando desinteligentes, porque nós não temos foco para sentar e estudar e ler um livro completo, ver uma aula de 1 hora, uma aula de 30 minutos, aprender uma coisa nova, porque a gente só quer entretenimento, rolar o dedo e ver videozinhos de 1 em 1 minuto, de 30 segundos, de 15 segundos. E isso não te faz ficar mais inteligente. Não está trazendo aprendizado, conhecimentos novos. Não está gerando novas sinapses, novas conexões no seu neurônio. Verdade, eu comprei o livro Mais Rico da Babilônia. Comprou, amada, e já começou a ler? Não para. Não pega outro livro enquanto você não terminar esse. Eu estava numa história de pega um livro, começa o outro, para um, pega outro. E eu falei, parou. Olha como que eu estou me forçando a terminar esse livro. Fazendo o compromisso de vir aqui fazer um capítulo com vocês. Então eu li, eu estava quase acabando, ó. Tava faltando isso aqui para eu acabar. Aí eu comecei a ler o livro junto com vocês agora. Então eu estou relendo o livro. Boa noite, Neide. Eu estou relendo o livro com vocês. E estou fixando ainda mais o conteúdo que eu já tinha lido, porque quando você
repete aquele conteúdo quando você ensina, porque aqui, olha, eu leio com vocês, faço uma reflexão e ainda ensino vocês. Então eu tô armazenando muito mais coisas na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu tô gerando muito mais neurônios aqui, mais sinapses neurais, e essa jornada com vocês aqui eu vou sair mais inteligente do que eu entrei. Vocês estão entendendo? Nós precisamos sair da média, da mediocridade. Cada vez que aprendemos algo, novas sinapses são formadas. Quanto mais sinapse nós temos, mais fácil criar novas conexões, entendeu? Ninguém nasce com elas prontas e todo mundo pode criar novas conexões, ou seja, todas vocês podem ser mais inteligentes do que vocês já são. Não nascemos sabendo quase nada do que conseguimos fazer hoje. Só aprendemos depois de tentar, errar, identificar o erro e descobrir como evitá-lo. Olha como é importante errar. Olha como é importante tentar. Você vai tentar, você vai testar, você vai errar, você vai identificar o erro e você vai descobrir como corrigir esse erro para evitar esse erro e cometer novos erros, para aprender novas coisas. Isso faz parte de todo um processo de aprendizagem. Faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, tem uma frase que eu gosto que é: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, se você passou por uma situação e você achou que você perdeu algo, não, você aprendeu. Eu sempre falo, podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Você tem que fazer esse conhecimento, Polly, e virar sabedoria. Ontem eu falei sobre isso aqui. Eu acho que foi na live de ontem mesmo. O conhecimento por conhecimento não vale de muita coisa, não. Agora, o conhecimento aplicado na sua vida, que vira uma sabedoria. Minha filha, a sabedoria ninguém vai tirar de você, não. Conhecimento por conhecimento, você pode esquecer ele. Mas quando você aprende e aplica, esse foi meu lema por muito tempo. Aprende e aplica. Aprendeu, aplicou. Aprende e aplica. E outro lema que eu usava era: quem aprende não depende. Igual as alunas que eu estou mentorando, eu não quero que elas sejam dependentes de mim. Eu quero que elas aprendam para não depender. Porque eu aprendi com alguém para não depender dessa pessoa. Agora nós estamos criando, eu estou criando o MEP, que é o método Empreendedora Próspera, que vai ser a nossa mentoria em grupo para mulheres que já são empreendedoras ou que querem empreender, que querem fazer mais uma fonte de renda, mas elas precisam fortalecer o CPF primeiro e depois entender o que é ter um CNPJ próspero. É para vocês aprenderem e não depender de ninguém. É para vocês pegarem o conhecimento e transformar em sabedoria, colocar em prática e virar uma sabedoria. Porque podem tirar tudo de você. Com a sabedoria que você tem, você reconstrói tudo de novo. Só que nós estamos numa geração que está tudo muito superficial. Ninguém tem profundidade. Hoje eu orava, eu comecei a ler capítulo... Eu falei com vocês aqui ontem, quem estava na live, para começar a ler o livro, o Evangelho de João. E aí, gente, tudo que eu ministro para vocês aqui, tudo que eu ensino, Deus fala comigo. E eu voltei a ler. E eu peguei o livro de João para começar a ler hoje, o Evangelho de João. E aí eu orava e eu falava com Deus assim: Pai, eu quero profundidade. Profundidade. Sempre eu faço essa oração, gente. De pedir Jesus, de pedir o Espírito Santo. Eu quero profundidade, eu quero uma revelação da Tua palavra no meu espírito, no meu conhecimento, no meu entendimento. Eu não quero ser uma mulher superficial, Pai. Espírito Santo, traz revelação da Tua palavra no meu coração. Eu não quero ser uma mulher superficial. Está na hora de profundidade, passou da hora de profundidade. Eu quero ser mais profunda, eu quero ir mais fundo, eu não quero ficar no raso. Eu quero entender coisas novas. Um lugar para você criar novos neurônios, aumentar suas sinapses, é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia, é lendo a palavra de Deus. Você vai ler, você vai bugar sua cabeça. Você vai achar que você não entendeu.
mais você está criando novos neurônios ali na hora que você está aprendendo. Além da revelação que você vai ter, não só na sua mente, mas no seu coração, no seu espírito. Não entendeu? Lê de novo. E lê, e relê, e lê, e relê. Sabe, eu orava hoje, eu falava assim, Deus, eu quero profundidade. Traz a revelação no meu coração, no meu espírito. Sabe, eu quero levar essa profundidade para essas mulheres. Gente, nós precisamos buscar essa profundidade. Não nascemos sabendo quase nada do que nós conseguimos fazer hoje. Só aprendemos depois de tentar, de errar, de identificar o erro e descobrir como evitá-lo. Isso faz parte de todo um processo de aprendizagem. Quando dizemos que a inteligência é algo que se desenvolve, estamos falando que você pode dar continuidade para esse processo e assim conquistar uma abundância intelectual. Então, sobre despertar uma vida abundante, para você ser uma mulher próspera, você tem que buscar se desenvolver intelectualmente. Ser uma mulher inteligente, aprender coisas novas, viver novas experiências. Estar com pessoas que sabem aquilo que você ainda não sabe. E mais, eu estava falando aqui sobre profundidade, sobre buscar revelação no espírito. Ande com pessoas que tenham revelação do alto. E não só pessoas que vão buscar resposta no Google e no ChatGPT. Gente, conteúdo por conteúdo, você vai no ChatGPT e ele te traz. Só que a revelação do alto, o ChatGPT não vai te trazer, não. Só os filhos e as filhas de Deus que estão conectados no reino, são as filhas e filhos de Deus que estão conectados com o reino de Deus, vão ter revelação da palavra. Então, ande com essas pessoas. Eu quero andar com essas pessoas e eu quero ser essa pessoa para que você possa andar comigo. Então, o MEP, que é a mentoria empreendedora próspera, ela não vai ser um conteúdo simplesmente que... Amor, abaixa um pouquinho seu áudio. Xande. Pedindo ele para baixar, porque atrapalhando nossa live. As meninas falaram que não falou verdade. Verdade, gente. Porque hoje conteúdo, informação, qualquer coisa que você quer saber, você já vai no ChatGPT e pergunta. Agora, a revelação do alto, andar, ser guiado pelo Espírito, isso aí o ChatGPT não vai conseguir te ajudar, não. Eu tava falando, né, o MEP, que é um método empreendedora próspera, que vai se tornar, eu quero que se torne, além de você ter uma trilha, além de você percorrer uma jornada... Gente, deixa eu só fechar a porta aqui, peraí. Que agora é a panela de pressão que tá tirando lá. Além de você ter uma trilha, uma jornada que você vai percorrer de conhecimento, nós vamos ter conexão juntas da revelação daquilo que nós mulheres precisamos ser guiadas, sem nos moldar nos moldes dessa terra, mas no molde do alto. Então seja amiga de quem é amiga de Jesus e seja amiga e busque estar com pessoas que estão buscando a revelação do alto e não só resposta no ChatGPT. A abundância intelectual não depende de uma profissão específica, nem de ocupação social ou hobby. Não é necessário ser professor, escritor, ter diploma ou semelhantes. A abundância intelectual é possível e acessível para qualquer pessoa, independentemente da sua classe social, idade, raça, cor ou sexo. É preciso deixar as desculpas de lado, se esforçar, muitas vezes remar contra a maré. Não ir com multidão, mas ter raciocínio e opinião própria, para não ser manipulado pelos grandes veículos e formadores de opinião em massa. Isso aqui, ó, é profundo demais. Você vai desenvolver a sua abundância intelectual para que você não seja enganado. Nós estamos vivendo num tempo de inteligência artificial, onde as pessoas colocam coisas na boca de gente que nem é verdade. Nós estamos num tempo
em que fake news, nós estamos num tempo que nós somos bombardeados com informações onde a gente nem sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando você desenvolve a sua abundância intelectual, começando estudando a palavra de Deus, compreendendo a verdade do alto, não tem mentira da terra que vai te enganar. É por isso que nós precisamos desenvolver essa abundância intelectual. Nós precisamos ser mulheres inteligentes. Não fica igual papagaio repetindo o que todo mundo está falando, não. Para que tá feio. Vai buscar estudar. Para de ficar buscando reportagem no TikTok. Vai profundo, vai em fontes seguras, confiáveis, conversa com pessoas também que estão estudando. Não seja enganado pela massa, não seja enganado por tudo aquilo que você está vendo na internet. Ano que vem é ano político de novo e a gente está vendo já o que está acontecendo aí, essa guerra já política. E aí você escuta aquilo que fulano falou, que você viu, que te recebeu no WhatsApp. Não, pera. Vai entender o que está por trás. Tenta buscar, questiona. Na live de ontem eu falei para vocês que mulheres que têm abundância emocional, elas não são reativas e elas não são guiadas pelos seus sentimentos, elas fazem perguntas. Desconfie de tudo, questione tudo. Não simplesmente aceita como verdade aquilo que falaram para você, faça perguntas. Vivemos hoje a plena expansão da comunicação. Somos a todo instante atropelados por avalanche de informações de todos os tipos, porém somos a geração com maior acesso à informação e ao mesmo tempo a geração mais manipulável existente. Nós temos a ferramenta que hoje é a internet, que as gerações passadas não tiveram, aonde nós temos acesso a maior quantidade de informação, mas nós somos a geração que mais é manipulável e enganada. Porque nós temos preguiça de pensar, nós temos preguiça de buscar informação verdadeiras, nós temos preguiça de fazer perguntas para saber o que está por trás da intenção do coração das pessoas. Uma manipulação não mais feita com o uso de força física, mas uma manipulação intelectual, onde vemos tudo, mas não sabemos de nada. E deixa eu te falar uma coisa, revelação do alto, tá? Que eu tive junto com o professor, que tá me dando aula, que tem revelação do alto também. Isso é muito sério. Muito sério. Boa noite, as meninas estão chegando agora. Essa estratégia de fazer as pessoas ficarem menos inteligentes, fazendo as pessoas ficando desinteligentes, ou seja, estamos numa geração que as pessoas estão ficando mais burras. Isso é estratégia do inimigo, isso é estratégia de Satanás. Ele está usando isso como estratégia, sabe por quê? Quanto mais burras as pessoas ficam, quanto menos inteligentes as pessoas ficam, ou seja, quanto menos as pessoas pensam, menos elas conhecem a realidade, menos elas conhecem a verdade. E isso é um perigo, por quê? Porque quando você não conhece a verdade, você é enganado, você é manipulado. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? Coloca aqui pra mim, quem é a verdade? E se você tá ficando menos inteligente, você não consegue enxergar a realidade. Você começa a viver um mundo onde não é a realidade. E na realidade você não vê a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. As pessoas não conhecem Jesus, que é a verdade. Então, o inimigo quer que as pessoas ficam. A verdade é Jesus, pode isso. O inimigo quer que as pessoas ficam menos inteligentes para que elas conheçam menos a verdade. Para que elas não enxerguem a realidade. Para que elas vivam num mundo de fantasias, para que elas vivam num mundo virtual. E quando você vive num mundo muito virtual,
você não está enxergando a realidade. Se você não está vendo a realidade, você não conhece a verdade. Uma geração da cultura do cancelamento, onde se discordo de algo, de algo falado, simplesmente cancelo, bloqueio, dislike, unfollow, perdendo a capacidade de discutir e dialogar a partir das ideias e pensamentos divergentes. E filtramos tudo por conceitos pessoais e ignorantes, deixando de lado qualquer possibilidade de diálogo. Afinal, penso diferente. E o pior ainda, esse pensar muitas vezes não é próprio, mas absorvido de alguém. Então, se você é manipulado, você não consegue pensar com sua própria capacidade. Você pensa porque você absorveu a opinião de alguém, que é o que acontece hoje nas redes sociais. Você pega a opinião de alguém e você acredita e absorve aquilo como sua verdade, em vez de questionar, de pensar. Será que é isso mesmo? Faz sentido o que aquela pessoa está falando? Quais que são meus princípios e valores para eu poder realmente ver se aquilo está fazendo sentido ou não? Uma pessoa com abundância intelectual fará a diferença onde ela chegar. Não manifestará opinião até ter certeza sobre o fato. Não se baseará pelo que ouve dizer. Não precisa absorver opiniões de terceiros, pois ela própria tem a sua opinião. Uma pessoa abundante intelectualmente lidera, governa, tem opinião própria e brilho próprio. Ela não é manipulada pela massa e está sempre aberta a um bom diálogo divergente. Então, a pessoa abundante intelectualmente, ela não acredita na verdade dela e é pronto e acabou também não. Ela está aberta ao diálogo. Vamos conversar, ué. A minha opinião, a verdade que eu acredito é essa. E a sua, Fran? E a sua, Polly? O que você acredita sobre isso? Simone? Vamos conversar, ué. Né? Porque mapa não é território. E tem um preposto da PNL que fala: mapa não é território. O que significa isso? Aquilo que eu acredito é só uma visão minha da realidade. Não é a realidade completa. Eu consigo ter um ponto de vista sobre aquilo. E a fulana tem outro ponto de vista, que a outra tem um ponto de vista. Não é o território todo. O mapa que eu tenho é só de um período, de uma parte do território. Então, uma pessoa abundante intelectualmente, ela está aberta a conversar e a ouvir a opinião dos outros. Diferente de uma pessoa ignorante, que ela está sempre certa e pronto, acabou. Vocês conhecem alguém assim? Para desenvolver abundância intelectual, ou seja, abundância mental, é preciso deixar desculpas como... Olha só. Acho que eu vou ter que continuar esse capítulo na live de amanhã. Tem muita coisa legal pra gente falar e não vai dar tempo de falar hoje. Para desenvolver abundância intelectual / mental, você precisa deixar desculpa como falta de tempo, cansaço, desordem nas sequências de leituras, ou que eu falei com vocês, que eu abri mão de desordem na sequência de leituras. Eu estava lendo um livro, não terminava, pegava outro, não terminava, pegava outro. Eu estava na desordem de leituras. E eu falei, eu vou ler esse até o final agora. Influência social e familiar que não incentiva os seus estudos. Então, você precisa afastar de pessoas que não incentivam você a estudar. Se tem algo ou alguém que está te incentivando a não buscar uma inteligência intelectual, tome cuidado com essas pessoas. Então, falta do ambiente certo, falta de ambiente certo, de estar com pessoas certas, ou mais inteligente que você. Eu acabei de ver um vídeo que falava, se você é o mais inteligente da mesa, né, você tem que ligar a anteninha, porque nós precisamos andar com pessoas que estão num nível acima de nós também. Você precisa andar com pessoas que têm mais experiência que você. Você precisa andar com pessoas que já têm aquilo que você deseja ter. Você precisa andar com pessoas
que chegou no lugar que você quer chegar. E geralmente um mentor, uma mentora, ela faz isso com você. Eu, por exemplo, eu tenho uma mentora que ela tem resultados que eu ainda não tive. Então, quando vocês vêm me procurar para que eu seja a mentora de vocês, é porque provavelmente vocês viram que eu já alcancei algo, ou já tive um resultado, ou estou em algum lugar que seja intelectual, espiritual, emocional, financeiro, de relacionamento, que eu estou em algum lugar que você ainda não alcançou. E que se eu já cheguei lá, eu consigo te ajudar a chegar. O mentor vai fazer isso. Vai te conduzir do ponto A até o ponto B. Da onde você está hoje para onde você quer chegar. Que é aonde ele já chegou. Então, em várias áreas da sua vida e em vários momentos da sua vida, nós vamos precisar de mentores. Que são pessoas que vão nos conduzir. As pessoas que já chegaram aonde eu cheguei ou que estão no caminho que eu quero seguir e sozinha não tá dando certo. Sozinha tá difícil, sozinha não tô conseguindo. Né? Então, quando Deus me tocou em mim, né, através de usando pessoas para poder me ativar, para que eu me posicionasse como mentora de mulheres, foi o que Deus falou comigo: filha, você acha que você fez pouco, você acha que você sabe pouco, mas o seu pouco é muito para aquelas que ainda precisam despertar aquilo que você já despertou. E aí eu comecei a orar, até onde Deus me instruiu a me posicionar como mentora de mulheres. E eu fui buscar abundância intelectual para ajudar essas mulheres. Tanto que eu estou me formando como terapeuta agora. Por quê? Eu entendi que eu precisava ter um conhecimento paralelo ao que eu já tinha desenvolvido para ajudar de forma mais eficaz ainda as mulheres que eu iria ajudar. Então eu fui. A gente nunca pode parar de estudar, né, gente? Nunca pode parar de estudar. É um aprendizado contínuo para a gente desenvolver abundância intelectual. Então, você precisa deixar desculpas, né? Como, né? Não se considerar capaz de entender os autores. Então, para assim, não, isso é difícil demais para mim. Acho que eu não consigo, não. Não entendo esse tem. Tira essa crença da sua cabeça. De achar que tal coisa é difícil, de achar que você não entende, de achar que você não é capaz de aprender. Você é sim. Falta de referência para conversar e tirar dúvidas. Quem são as pessoas que são referência para você hoje e que você pode conversar, tirar suas dúvidas? Novamente, um mentor, um líder espiritual, um direcionamento espiritual, um amigo, um network, que é fazer amizade com alguém, né? Às vezes não tem uma relação ali ainda de prestação de serviço, vamos colocar assim, mas é um amigo, uma amiga, né? Que vai te instruir, que vai tirar suas dúvidas, que vai poder conversar com você. Eu, no direct, converso com várias de vocês. E eu nem, tipo assim, vocês nem estão, várias das mulheres que começam a me seguir, vêm conversar comigo, nem são minhas mentoradas ainda. E eu me posiciono como essa pessoa que conversa, que tira dúvida, que aconselha, que instrui. Até o momento que essa pessoa virar e achar que eu quero que Kézia me ajuda efetivamente falando, que me acompanha, que me dê direcionamento. Mas até chegar esse momento da pessoa me pedir essa ajuda, eu estou disponível para tirar dúvidas, para conversar, para aconselhar, para direcionar. E vir aqui transbordar nas lives é sobre isso. Então você também tem que deixar desculpas como dificuldade para se autoavaliar e saber se está realmente aprendendo. Então você tem que se autoavaliar. Será que eu estou aprendendo? Porque o processo de aprendizagem, ele envolve testar, errar, corrigir e mudar o erro. Você vai errar, não tá legal, vai ajustar a rota, vai aprender de novo e tá tudo bem, tá tudo certo. Quantos livros, quero que vocês me respondem aí, ó. Quantos livros você leu no último ano? Quantos disposto esteve e está a aprender? Quanto? De 0 a 10. Quanto vocês estão dispostas a aprender algo novo? A sair da zona de conforto de vocês? Que vocês vão aprender algo novo
na palavra de Deus, aprender algo novo na Bíblia, aprender lendo um livro novo, fazendo um curso novo, fazendo uma mentoria, estando em outros lugares, começando uma faculdade. Quantos cursos você fez? Quantos filmes você assistiu? Quanta informação mais você colocou na sua cabeça? Quanto você colocou na sua cabeça? Fran, 0. Vamos mudar esse número? O que vocês acham? Vamos aumentar esse número? Você é capaz, você pode, você consegue. Abundância intelectual. Não acha que fulano é mais inteligente que você, não. Você pode sim despertar essa abundância intelectual. Quantas informações mais colocou na sua cabeça? Você pode crescer e mudar intelectualmente e aprender coisas novas até o final da sua vida. A principal dica para você desenvolver sua inteligência e adquirir abundância intelectual é colocar o seu cérebro para funcionar. Como você pode imaginar, existem muitas formas de fazer isso. Aqui eu trago algumas sugestões do que você pode fazer. Então, temos algumas sugestões do que você pode fazer para você começar a colocar seu cérebro para funcionar, gente. E são 10 sugestões para você fazer o seu cérebro funcionar. E eu acho que eu vou trazer elas amanhã para vocês. Tá bom? Para nossa live não ficar grande. Amanhã, então, eu vou falar das 10 sugestões que você vai fazer para desenvolver a abundância intelectual. Tá? Para fazer seu cérebro funcionar. Amanhã eu vou trazer o restante do capítulo, que finaliza com essas 10 sugestões de como você vai se desenvolver mais intelectualmente. Como você pode fazer para desenvolver o seu cérebro e buscar essa abundância intelectual. Uma mulher bela e próspera, ela tem abundância intelectual. Ela não é movida pela massa. Ela busca novos conhecimentos. Ela aumenta a sinapse dela, as conexões neurais. E vai destravando e vai desbloqueando. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Tá? Tô deixando a live salva. Essa live vai ficar salva. As outras estão salvas também. Tá? E amanhã vai ser nesse horário de entre 19 e 19h30, tá? 19h30 que eu vou fazer a nossa live. Fica um horário bom pra vocês? Jana perguntou, qual vai ser a hora? 19h30 amanhã, galera. Tá bom? Eu volto aqui com a continuação dessa live. Vou deixar essa salva, também tô salvando no meu canal do YouTube. Tem o link aqui na minha bio, canal do YouTube, se inscreva lá, tá bom? Então amanhã, 19h30, eu vou voltar para poder conversar com vocês mais um pouquinho sobre despertar essa abundância intelectual, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a noite de vocês, tenham uma boa noite de sono e que amanhã seja um dia leve, produtivo, belo, próspero e abençoado. E eu tenho certeza que vocês estão aqui, só de estarem aqui, o Espírito Santo já está falando no coração de vocês. Nós já estamos tendo revelação do alto aqui. Vamos andar juntas para termos revelação do alto e não só conteúdo de ChatGPT. Nós vamos ter mulheres andando juntas e conectando com revelação do alto. Aquilo que Deus tem para revelar para nós. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijão no coração de vocês, tá bom? Gratidão, boa noite, amém. Amém, lindeza. Seja muito bem-vinda aqui. E espero vocês amanhã aqui, 19h30, tá? Gente, me ajudem a compartilhar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para mais mulheres, tá bom? Fran, boa noite, obrigada, amém. Beijão, tchau.